Hoje eu quero pedir para você abrir suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, e eu vou compartilhar uma palavra breve conosco nesse domingo, em que muitos estão celebrando o carnaval, em que muitos estão envolvidos, na sedução desse período, mas nós sabemos que toda a sedução carnavalesca desse período é uma grande ilusão, porque o carnaval termina e as pessoas continuam tão solitárias, tão tristes e até com mais problemas do que elas tinham antes, Muita gente vai comemorar o carnaval achando que vai aliviar os seus problemas e elas terminam muitas vezes as festividades com mais problemas ainda. Mas que Deus tenha misericórdia, principalmente dos inocentes, dos jovens, das crianças, daqueles que às vezes são conduzidos a esses lugares até sem quererem ir, mas são levados e muitas vezes sofrem consequências em função disso. Então vamos ler 1 Reis, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Estamos pela internet, Dudu? Então, um bom dia a todos que porventura estejam nos assistindo nesse momento. Se por acaso Pedrina e Jair, lá de Ramos, meus pais, estejam assistindo, daqui a pouquinho a gente está aí almoçando, hein, mãe? Vai preparando aí o bife com a batata frita, hein? Ó, vai cronometrando, quando terminar aqui, pode começar a fritar. Mas eu vou comer bife com batata frita mesmo hoje lá. 1 Reis, capítulo 17, a partir do primeiro versículo, diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Somente até aqui. Vamos fazer uma oração? Pai, estamos diante da tua santa e poderosa palavra, que tem poder, Senhor, ela é como uma espada, que tem duas gumes, Senhor, que corta dos dois lados. E ela pode penetrar na gente, Senhor, em lugares que nenhuma outra palavra pode penetrar. E eu peço que seja assim, que essa espada, que é a espada do teu Espírito, que é a palavra, Senhor, corte hoje laços nas nossas vidas, corte armadilhas que foram preparadas e deixadas no caminho, como disse Davi, Senhor, quando ele clamou a ti e disse: prepararam armadilhas no meu caminho para mim. Senhor, livra e corta com a tua palavra as armadilhas que estão preparadas no caminho dos teus filhos que estão aqui nessa noite, nessa manhã. Corta, Senhor, pela tua palavra dá escape, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tudo que foi dito hoje até aqui vai se combinando, como se nós tivéssemos combinado e, na verdade, não combinamos. Nem o Alex que abriu o culto, nem a Deise que deu a palavra da sementeira, nem eu. Combinamos as coisas que seriam ditas. Então, a gente vai vendo que é como o Espírito Santo trabalha. Ele vai tecendo, a palavra como se ela fosse uma grande colcha de retalhos, que vai sendo costurada ao longo do culto, e no final a gente olha e vê aquela peça toda montada. A gente lê um texto que eu creio que a maioria, se não todos aqui conhecem, importante, que é o exato momento em que Deus começa a preparar um projeto de restauração para o povo de Israel. Porque o povo de Israel, nessa altura, estava completamente entregue à idolatria. Eles haviam se afastado completamente do Senhor, e por causa do reino de Acabe era rei de Israel naquele tempo, e junto com sua esposa Jezabel, eles haviam trazido um panorama de idolatria como nunca se havia visto em Israel. E Deus, então, levantou um tempo de juízo, para que através daquele tempo de juízo o povo pudesse se arrepender das suas práticas repugnantes e voltasse a adorá-lo. Então a gente leu o exato momento em que Deus começa a colocar em prática esse projeto de restauração,
dando a Elias autoridade para que ele profetizasse uma seca. Não choveria pelos próximos 3 anos e meio. E ele disse, não vai chover pela minha palavra. E só quando ele profetizou em nome do Senhor, 3 anos e meio depois, a chuva retornou a Israel. Então foi um tempo de estiagem, um tempo de seca enorme, a ponto dos rios, como o próprio riacho onde ele estava, secarem. E aí a gente vai ver que Deus vai levar essa situação para que ela culmine no Monte Carmelo. Quando então, depois daquele tempo de estiagem tão intenso, Acabe convoca os seus profetas para prantearem, clamarem, fazerem holocaustos aos deuses para que venha chuva, mas o Senhor leva Elias, que não é o nosso Elias, mas é o Elias da palavra. Esse também é da palavra, né? Mas é o Elias daquele tempo, esse é desse tempo. Leva o Elias daquele tempo, o profeta daquele tempo, até o Monte Carmelo, e ali ele trava aquela batalha com os 400 profetas de Baal e com os 450 profetas do poste ídolo. E aqueles homens são mortos, ali é um derramamento de sangue tremendo, e Deus traz uma restauração, embora muita coisa ainda iria acontecer depois disso. O que Deus trouxe para mim, para compartilhar com você, a partir desse início, quando Deus começa a iniciar, trazer juízo, um juízo que traria um movimento de arrependimento e restauração. Deus levanta esse profeta, ele profetiza a seca e Deus o leva, então, para que durante o período da seca ele seja guardado. Deus falou algumas coisas ao meu coração que eu queria compartilhar com você, porque eu encontro semelhança no que estava acontecendo naquela época e no que acontece na nossa vida. Muitas vezes, também nós, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, Deus também começa um processo de restauração, que não é fácil, porque todo processo de restauração, ele é precedido pelo arrependimento do pecado. As pessoas precisam se converter dos seus maus caminhos para que Deus mude a sorte delas, para que Deus mude. E nós temos visto, como até o Alex mencionou no início do culto, um momento histórico na nossa nação em que a gente tem visto, de fato, Deus fazer isso, porque aleatoriamente o governo está vendo os seus pecados sendo, não digo expurgados, mas demonstrados todos os dias. Deus, naquele tempo, usou a seca para trazer arrependimento para o povo. Hoje, Deus, eu creio, está usando a Polícia Federal, o Ministério Público, para fazer vazar toda essa sujeira que está incrustada no nosso governo. E a gente todos os dias assiste, né, o pecado da nossa nação. E às vezes isso assusta, né? A gente fica assustado. Que vergonha, o mundo inteiro vendo como o Brasil é um país corrupto. Eu glorifico a Deus, não pelo Brasil ser um país corrupto, mas eu glorifico a Deus pelo pecado do Brasil aparecer. Porque quando o pecado aparece, existe chance de cura. Davi disse o seguinte, eu encobri os meus pecados, eu calei os meus pecados, o que aconteceu com ele? Os ossos dele se secaram, envelheceram dentro dele. A pessoa guarda, e eu não estou dizendo que a pessoa tem que sair por aí espalhando para todo mundo os pecados dela, não é isso. Mas é colocar-se diante de Deus, admitir as suas falhas, admitir os seus limites, admitir os seus problemas. Hoje eu conversava com a Deise rapidinho ali de manhã sobre a vida de uma pessoa que tem um problema emocional, tem um problema psíquico, mas que também tem um problema de personalidade. Então juntou tudo. É uma pessoa que tem um problema emocional e psíquico, mas é uma pessoa que também tem uma personalidade dura, altiva, egoísta, soberba. Então o que acontece? Ela não consegue ser curada. Por quê? Porque ela é orgulhosa demais para admitir que ela é orgulhosa demais. Ela é orgulhosa demais para admitir. Ela questiona os diagnósticos dos médicos. Ela já foi a
200 mil psiquiatras, 300 mil neurologistas, está todo mundo errado, só ela está certa. Então, enquanto essa pessoa não admitir que, além de um problema que está ali acontecendo na vida dela, tem uma seca, é verdade, tem uma seca, Deus está trazendo a seca, está trazendo restauração, mas tem uma questão pessoal. A gente vai ver esse mesmo profeta, nos capítulos seguintes, depois da batalha no Carmelo, ele passa por um problema emocional tremendo. Porque quando Jezabel soube da matança dos seus profetas no Carmelo, matança essa feita por esse profeta chamado Elias, ela mandou um recado para ele, disse, olha, manda dizer para ele que amanhã eu vou fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os meus profetas. E aí ele ficou abalado, porque tinha uma questão nele também. Apesar de ser um homem de Deus, um profeta de Deus, ele tinha questões, como nós temos questões. Então, a primeira coisa que Deus falou no meu coração é que o profeta está incluído na profecia. É que o que Deus traz para a nação brasileira cairá sobre nós também. Muitas vezes as pessoas querem restauração, querem juízo, mas o juízo ele vai vir para todo mundo. Quando Deus começa um processo de restauração na sua casa, você estará incluído nele. Eu estarei incluída nela, nesse processo. Quando Deus começa uma mudança na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, a gente ora tanto. Eu via, às vezes, no passado, né, as pessoas querendo algumas coisas da igreja e tal, mas, às vezes, se excluindo daquilo. Hoje eu gosto de ver o espírito que tem nessa igreja, que está em vocês. Vocês sabem que tudo que acontecer com essa igreja, vocês estarão incluídos. O que quer que Deus venha fazer nesse lugar, fará também na vida de vocês. Porque o profeta está incluído na profecia. Não é? O Senhor diz para ele assim, Elias, saia daqui, versículo 3, vá para o leste e esconda-se perto do riacho Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ou seja, Elias, você vai ter que fazer mudanças, você vai ter que passar um tempo de privação, porque você está incluído na profecia. Deus está fazendo uma reforma no meu trabalho, eu estou incluído na reforma. Deus está fazendo uma reforma na minha igreja, eu estou incluído na reforma. Deus está fazendo uma reforma no meu país, eu estou incluído na reforma. Essa é a primeira palavra para nós. O profeta está incluído na profecia. Agora, tem uma coisa importante. Embora estejamos incluídos na profecia, embora tenhamos que passar por aquilo que está vindo sobre todos, Deus dá um escape àqueles que o buscam, como foi dito aqui. No meio da crise, você pode criar. Tire o S da crise. Uma vez eu preguei uma mensagem assim, tire o S da palavra crise. Ela vira o quê? Crie. Deus disse para Elias, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. Deus preparou um escape. Não vou ficar na minha casa. Vou ter que sair da minha casa e ir para um lugar diferente. Vou ter que acampar no meio da floresta. Bom, já tem uma mudança. Mas vou estar próximo à água fresca. E olha só que coisa interessante. Os animais, os corvos, vão trazer a minha comida. Eu acho que quem aqui prefere comer uma comida trazida por um corvo ou comer uma comida que você próprio pôde comprar e cozinhar? Acho que a maioria vai dizer, eu prefiro, né, Nil? Prefere ir lá, comprar sua peça de picanha, fazer seu churrasquinho, né? Do que a comida do corvo. Então, não é o ideal. Agora, se não tem a peça de picanha, se não tem nada, que carninha de corvo vai cair, que é uma beleza. Diga. Menos. Não, eu vou. Não, né? Não, menos não. Porque eu vou falar dos corvos. Vocês vão se surpreender com os corvos. Irmãos, o profeta está incluído na profecia, mas Deus prepara para o profeta um refúgio. Deus prepara para o profeta
um escape. E aí, o meu incentivo a nós nessa noite é orarmos assim: Senhor, qual é o escape que o Senhor tem para mim nesse período? Para onde eu vou escapar? Eu sei que para o Senhor, mas qual é a direção que o Senhor vai me dar? Qual é o meu riacho de Querite? Qual é o meu riacho de Querite? Qual é o meu riacho de Querite? Aonde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida profissional, da minha vida emocional, da minha vida ministerial, da minha vida familiar, nesse período de seca. Deus tem um riacho de Querite para cada um daqueles que o buscam sinceramente. Peça a Deus para revelar para você o seu riacho de Querite, o seu espaço de escape, de refúgio. E aí eu vou entrar nos corvos agora. Eu sempre desconfiei que essa história desses corvos aqui tinha alguma coisa. Porque Deus, a gente nunca canta assim como os corvos. A gente diz assim como a corça, anseia. Como é que é a música? Assim como a corça anseia por águas. A gente não canta assim como os corvos. Ou águia. De águia a gente até tem algumas músicas, eu acho, mas você já ouviu alguma música evangélica falando de corvos? Não, né? Porque eu entendo a atitude do Leí, porque os corvos eles têm uma má reputação. Os corvos eles são vistos como animais agourentos, agoureiros. Animais. Você pode ver esses filmes estranhos aí de vampiro, sinistro, tem sempre um corvo, não tem, Rominho? Dudu, eu queria até te pedir para achar um vídeo para mim, você consegue? Do corvo, o corvo que fala, com voz humana. Tenta achar lá, bota na Wikipédia. Bota assim, corvos, aí vai ter um videozinho do corvo falando. O corvo, ele é um bichinho mal visto. Coitado, ele tem uma péssima reputação. Mas, olha, é injusto. Na verdade, os corvos são animais excepcionais. Por isso Deus os escolheu. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Eu vou explicar por que os corvos são excepcionais. Eu vou mais do que isso. Vou tentar mostrar um vídeo para vocês, um corvo falando com voz humana. Quando eles aprendem a falar, quando eles convivem com seres humanos, eles aprendem a falar melhor que os papagaios. Eles imitam perfeitamente a voz humana. É impressionante. É uma coisa. Eu cheguei a duvidar, mas aí pesquisei bastante e, de fato, o vídeo não é falso. Primeiro, os corvos são animais, são aves extremamente inteligentes. Você sabia que os corvos, eles atiram pedras nas pessoas que tentam se aproximar dos ninhos deles? Eles atiram pedras. Eles pegam a pedrinha com o bico e jogam na pessoa. Porque eles reconhecem o perigo. Eles são capazes. Os corvos a inteligência dos corvos foi comparada à inteligência dos chimpanzés e dos golfinhos. Tá achando, Dudu? Come on. Come on. Come on. Good boy. Tem como aumentar? É um que ele está numa janela, não sei se é esse. Bota na Wikipédia, os corvos. Só clica os corvos, vai te jogar na página da Wikipédia. Os corvos atiram pedras nas pessoas para evitar que elas alcancem seus ninhos. Os corvos se fingem de mortos, ao lado de carcaças, para que os outros pássaros abandonem e aí eles possam comer a carcaça. Eles se fingem de mortos.
Os corvos escondem os alimentos deles dos outros corvos e eles trapaceiam. Eles levam os outros corvos a acharem que eles guardaram a comida num lugar e, na verdade, eles guardaram em outro. Eles fazem de conta que guardaram a comida em outro lugar. Os corvos são capazes de imitar a voz humana. Daqui a pouquinho a gente vai tentar mostrar isso para você. Os corvos usam linguagem corporal. Os corvos usam o bico para apontar o lugar para outra ave, como nós usamos o dedo. Eles usam o bico. Os corvos se adaptam muito facilmente. Eles podem viver em praticamente quase qualquer lugar. Além de comerem quase qualquer coisa, eles comem carne, peixe, eles comem frutas, mas eles comem carcaça, comem carne estragada e comem lixo. Finalmente, os corvos são extremamente brincalhões. Eles escorregam, eles escorregam de montanhas geladas. A gente não usa esqui para deslizar na montanha gelada, eles fazem isso. Eles brincam de escorregar de montanhas geladas. Eles criam instrumentos para brincarem uns com os outros. Ou seja, por que eu trouxe aí esse minuto ciência para falar dos corvos? Porque não foi à toa que Deus tenha escolhido esse animal, ou essa ave, para alimentar o profeta dele. Devido ao grau de inteligência da ave. E eu fiquei até imaginando, será que o corvo chegava, Elias! Elias, a carne está no jeito? Será que não era a senha quando ele chegava com a carninha para Elias? Elias! Vocês conseguiram achar? Não, foi tão fácil para eu achar no meu celular. Só você botar os corvos no Google, Dr. Google. Ele aparece, ele fala com voz humana. É impressionante. São monogâmicos. Eles vivem na natureza. 17 anos em cativeiro 40, e quando encontram um parceiro, ficam com esse parceiro a vida inteira. Eles vivem em bandos adolescentes, na época da adolescência. Achou? Ele fala uma palavra, never, é esse mesmo. Nevermore. Waka, 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 waka. É um gatinho de cheiro. Mas tem que voltar um pouquinho, bem no começo que ele fala. Ó. Say nevermore. Nevermore. Waka, 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 waka. Say nevermore. Elias. Waka, 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 waka. Say nevermore. Waka, 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 waka. Say nevermore. O que é isso? Nevermore. Nunca mais. Nunca mais levo comida para ninguém. Ela me agradeceu. Devido à extrema inteligência deles. Como os chimpanzés fazem isso, né? Por que Deus os escolheu para alimentar o profeta dele, né? Impressionante. O que isso quer dizer para mim e para você? Isso fala de uma inteligência superior que está sobre todos nós, que é a inteligência do Senhor. Às vezes a nossa capacidade de analisar as situações é tão limitada,
Mas a gente não pode esquecer que nós servimos a uma inteligência superior, que é a de Deus. E que tem muito mais mistérios no mundo do que a gente pode imaginar. Eu quis trazer parece uma mistura de brincadeira, consciência, curiosidade, né? Mas, na verdade, é para despertar a nossa consciência, irmãos, de que nós estamos inseridos num contexto que é muito mais misterioso e muito mais profundo e muito mais poderoso do que a gente pode imaginar. Então, lembre-se disso. Quando você estiver enfrentando dificuldades no seu dia a dia, lembre-se de corvos que são capazes de imitar vozes humanas, de corvos que são capazes de se fingir de mortos, que são capazes de brincar, de escorregar numa montanha gelada, que são capazes de jogar sementes para que usam os nossos automóveis a serviço deles. Se Deus, e o que Jesus falou, né? Se ele veste a erva do campo, como ele veste os lírios, e se ele alimenta esses pássaros e os conduz dessa forma, quanto mais não fará por vós? Não temam. Ampliem a consciência de vocês. Em tempos de crise, ampliem a consciência de vocês. Deus, como Alex falou no início do culto, ele vai potencializar você, usar a tua capacidade para te abençoar, mas ele pode até fazer isso. Dar ordem aos corvos para te alimentarem. E olha que não vai ser nada novo para os corvos, nem difícil demais. Interessante, né? E, finalmente, quando o riacho de Querite secou, porque até o riacho de Querite secou, Deus virou-se para Elias e disse: Elias, acabou teu tempo aqui. Agora você vai para Sarepta, lá tem uma viúva, e aquela mulher vai te sustentar. E Deus falou no meu coração, porque muitas vezes nós queremos mudanças. E Deus ministrou no meu coração que Deus mudou Elias de lugar para que Elias fosse uma bênção na vida de outra pessoa. Isso é um princípio na questão da mudança do ponto de vista de Deus. Mudanças do ponto de vista de Deus. Porque a gente sempre imagina, né? Não, Deus tirou Elias para que Elias fosse alimentado pela viúva. Mas se Deus já vinha fazendo isso com os corvos, poderia continuar fazendo. Mas Deus queria abençoar a viúva. A viúva. Que talvez não tinha fé no coração para crer que Deus podia usar corvos para alimentá-la. Porque às vezes a consciência dela ainda estava muito reduzida, como às vezes acontece conosco. Há pessoas que estão com a consciência ainda mais reduzida e há pessoas que já ampliaram mais a consciência. Há pessoas que já são capazes de enxergar a vida sob um ponto de vista, e outros ainda não, ainda precisam de uma palavra humana, ainda precisam de uma manifestação humana, ainda precisam de acordos humanos. Elias já estava em outro nível. Elias estava no nível em que, para ele, a natureza estava a serviço dele, do reino de Deus na vida dele, mas a viúva ainda não. Ela ainda precisava de um acordo humano, de uma pessoa que chegasse para ela e dissesse: olha, minha filha, traz lá um bolinho para mim, e você pode crer que a farinha não vai acabar na sua panela. Então Deus tira Elias desse paraíso que ele estava vivendo ali, desse refúgio, não vou chamar de paraíso, mas de refúgio, e leva ele para aquele lugar, porque a consciência daquela mulher precisava ser ampliada. Eu creio assim, eu creio que às vezes tudo que a gente precisa é só que Deus mexa na nossa consciência um pouquinho. Nós estamos ainda, às vezes, buscando acordos humanos, palavras de homens, mas às vezes é só Deus mexer na nossa consciência um pouquinho. Ampliar, isso é fé. Quando eu falo de ampliar a consciência, estou falando de fé. Fé é ampliação.
ampliação de consciência. Porque não é ter a consciência ampliada você crer que um animal pode trazer uma comida para você? E isso parece tão misterioso, mas aí quando a gente vai avaliar do ponto de vista científico, não tem nada de mistério. Para os corvos isso não foi, Deus fez uma coisa especial nos corvos naquele momento. Não, ele deu uma ordem, os corvos têm inteligência suficiente. Os animais reconhecem a voz do Criador e estão a serviço dele. A baleia, o grande peixe que engoliu Jonas, não despejou Jonas na praia quando Deus mandou? Tem muito mais mistérios do que a gente pode imaginar. E a gente, às vezes, está muito mais atrasado do que eles, em termos de fé, em termos de consciência ampliada. Nós temos tecnologia, nós temos logística, mas às vezes a gente não consegue fazer o que faz um corvo, né? Pegar a sementinha e falar, está lá o carro vindo, vou jogar embaixo do pneu do caminhão do Nil. Vai estraçalhar tudo para a gente poder comer ali as nossas sementinhas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.